Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje nós iremos falar sobre a previsão do tempo meteorológico. A previsão do tempo é fundamental para a sociedade. É muito mais do que simplesmente apontar quando vai fazer sol ou quando vai chover. Essa área de estudos contribui para os diferentes setores, como a agricultura, a aviação, o saneamento básico, o setor energético e também para a criação de estratégias de antecipação aos desastres naturais, como tempestades e deslizamentos de terra. Atualmente, quando queremos saber a previsão do tempo, as informações mais básicas são facilmente encontradas na internet. Estão ao nosso alcance até mesmo a partir de um telefone celular. Você já se perguntou como isso é possível? Bom, tudo começa nas estações meteorológicas, que são os locais onde são feitas as coletas de dados sobre as variações de temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica e também da velocidade e direção dos ventos, através de diferentes instrumentos. Todas essas informações são coletadas por esses instrumentos e levadas para computadores de alta tecnologia encontrados nas estações meteorológicas. Os computadores calculam todas essas informações capturadas pelos diversos instrumentos, pelos diversos aparelhos meteorológicos e realiza os cálculos que serão posteriormente analisados e interpretados pelos meteorologistas. Os meteorologistas, então, eles utilizam os dados obtidos nos diferentes aparelhos que estão presentes em uma estação meteorológica. São utilizados para fazer as previsões do tempo, como, por exemplo, o termômetro, que é utilizado para analisar, para capturar a informação de variações das temperaturas máximas e mínimas. O higrômetro, que registra a medida da umidade relativa do ar. O pluviômetro, que é responsável por capturar a informação da quantidade de chuvas que se acumula ao longo de um dia, de uma semana ou até mesmo durante anos. E o barômetro, que é um aparelho utilizado para medir os valores de pressão atmosféricas. Temos também o anemômetro, que é um aparelho utilizado para medir a velocidade do vento. Aqui podemos observar, alguns desses aparelhos. O anemômetro, o pluviômetro, o barômetro. Aqui nós temos os termômetros, para medir as variações de temperatura máximas e mínimas. E o higrômetro. As novas tecnologias usadas na previsão do tempo. Então, já vimos que nas estações meteorológicas existem vários aparelhos, cada um responsável por capturar um tipo de informação diferente sobre as variações de temperatura que ocorrem ao longo de um dia, ou até mesmo de semanas, ou anos. Mas a previsão do tempo também conta com um suporte tecnológico capaz de capturar e enviar informações climáticas com precisão e rapidez para as estações meteorológicas. Muitas estações meteorológicas possuem instrumentos com sensores conectados à rede de informação, assim como sistemas de posicionamento global, que é o GPS, que oferecem a localização exata dos fenômenos climáticos,
tornando todas essas informações obtidas mais precisas, né? E essas informações elas chegam de forma mais rápida a essas estações. As tecnologias envolvidas na previsão do tempo, elas passaram a ter um caráter global, possibilitando a análise de fenômenos como furacões e tempestades polares, ajudando aí na política de combate e prevenção a desastres ambientais, assim como no desenvolvimento de sistemas de alerta e evacuação de populações que vivem em área de risco. Então, são algumas das grandes importâncias aí, né, da previsão do tempo para a sociedade. Satélites meteorológicos e a rede de informações da meteorologia. Os satélites meteorológicos têm a função de monitorar o tempo atmosférico na superfície terrestre. Eles usam sensores para captar imagens, possibilitando observar não só a existência de nuvens, mas também suas eventuais condições de temperatura, pressão, velocidade de deslocamento. Na imagem, por exemplo, nessa imagem de satélite aí, podemos observar a formação de um ciclone. É o ciclone Catarina, ocorrido no ano de 2004, próximo ao litoral brasileiro. A maior parte dos satélites usados pertencem a agências internacionais ligadas à Organização Meteorológica Mundial, um órgão da ONU. As informações coletadas por elas são disponibilizadas em tempo real para os centros meteorológicos que possuem uma estação de recepção, onde os meteorologistas analisam os dados e interpretam. Nessas estações meteorológicas, como já citado, existem vários computadores, várias máquinas, né, com altíssima capacidade de processamento. Mas apenas as máquinas não são só as máquinas, né, que são necessárias, pois nós precisamos dos meteorologistas para fazer o quê? A análise desses dados que são capturados por esses supercomputadores, os radares, os telescópios e principalmente, né, esses supercomputadores que são capazes de armazenar uma quantidade absurda de dados. Sem falar também que esses computadores eles executam inúmeros cálculos com todas as informações que são obtidas pelos radares e pelos telescópios e por outros equipamentos, né, meteorológicos. E aí os meteorologistas vão lá, interpretam, analisam e nos dão essas informações, né, sobre as condições meteorológicas. E assim podemos nos preparar, né, para o nosso cotidiano. Se devemos ou não levar um guarda-chuva, sem falar também que auxilia na agricultura. Podemos observar a importância da meteorologia, principalmente no setor de agricultura, porque para os agricultores eles escolhem, né, o melhor período para plantar, podendo também se programar para invernos e secas rigorosas e também, como já citado, na prevenção aí de catástrofes naturais, né, podendo aí provocar a evacuação de locais que são consideradas áreas de risco. As aplicações da meteorologia na economia. Então, saber com antecedência como estarão as condições atmosféricas nos próximos dias, semanas e até meses pode fazer toda a diferença na hora de tomar decisões estratégicas para uma fazenda, uma indústria ou até mesmo para um país inteiro. Por exemplo, na agricultura. Essa talvez seja a atividade econômica em que mais facilmente podemos perceber a influência da meteorologia. É importante, né, saber se vai chover, nevar, gear. Isso faz toda a diferença na hora de escolher o que
e quando plantar. O setor de serviços também, né, tem grande interesse nessas previsões meteorológicas, uma vez que é por meio dessas informações que eles aprimoram os seus produtos, amplificando seus lucros. E as indústrias também não ficam para trás, né? Elas fazem uso das previsões do tempo para decidir, por exemplo, o lançamento ou as mudanças nas linhas dos seus produtos, garantindo aí, né, a venda e, obviamente, a obtenção de lucro com a venda desses produtos. Bom, aqui encerramos a nossa aula. Bons estudos e até a próxima aula de biologia, pessoal. Beijos!